Olá, Olá, Patrícia! Boa tudo bem? noite! Já estava com Boa saudade de noite. ti. Eu também. Que bom que estamos juntos novamente. Que bom, que bom! Vou dar um tempinho aí para o pessoal ir entrando. Claro, claro. O Instagram mudou toda a posição dos botões, aí você começa a ter que aprender tudo outra vez. É quando você tem Essas jeito, tecnologias atravessam a gente. é o tempo todo agora, né? E você, tudo bem? Tudo bem, caminhando, né? Na Para desmedida os do final. possível. E não é que chegamos quase ao final de 2020. É o ano que durou 5 anos, né? E não acabar e sempre com surpresas novas aí. Mas é isso aí, a gente vai seguindo. Bom, enquanto o pessoal vai entrando aí, eu vou te apresentar, falar sobre o nosso tema, enquanto isso o pessoal vai chegando aí. Bom, nosso tema de hoje, acho que é um tema super oportuno, patriarcado e machismo estrutural. Eu converso com William McCormick Marum, que é psicólogo pela Universidade de Tuiuti do Paraná, psicanalista, mestre e doutor em filosofia pela PUC do Paraná, coordenador do curso de pós-graduação em psicologia clínica e professor titular da Universidade de Tuiuti do Paraná, nas cadeiras de psicanálise e psicologia do trabalho. O William atua na linha de pesquisa Filosofia da Psicanálise, Política, Cultura e Sociedade. Tem aí alguns livros publicados, vários textos aí como colaborador de grandes e boas obras. Então eu Como vou as apresentar. tuas, Patrícia. Opa, obrigada. Foi um prazer. Então eu vou fazer uma pequena aberturinha, só um verbete mesmo sobre o nosso tema para a gente dar início aqui. No Dicionário de Psicanálise de Roudinesco e Plon, de 1998, patriarcado é definido como um sistema político-jurídico no qual a autoridade e os direitos sobre os bens e as pessoas se concentram nas mãos dos homens, ocupando a posição de pai fundador. Ou seja, patriarcado pressupõe poderes desiguais e relações hierarquizadas entre o pai e os outros membros da família. Pressupõe, desse modo, a dominação masculina e a subordinação da mulher. Então, eu queria começar com você aqui. Eu tinha feito um outro roteirinho, mas acho que talvez seja mais interessante a gente começar por aqui falando da função paterna. Tá? Então, eu te perguntaria, como a função paterna é desenvolvida nas teorias de Freud e de Lacan? Bom, com Freud nós temos desde o pai sedutor, do pai da horda primitiva, passando pelo pai da fantasia infantil, né? Com Lacan, no primeiro tempo, com o declínio da imago paterna, e posteriormente a função paterna, articulada à proibição do incesto e a entrada do sujeito na cultura. Então, acho que é imprescindível a gente começar essa conversa falando de função paterna, para a gente ir desdobrando. Não sei se você concorda comigo, mas eu achei que era mais interessante a gente Claro, claro, começar claro. por aqui. Não, concordo sim. Talvez, né, essas questões vão se diluindo também no decorrer Sim. da fala, né? Talvez não seja direto, até porque sempre tento montar um trajeto, né, uma construção, né? A Patrícia sabe bem o meu trabalho, trazendo, né, a questão clínica, a questão política como pares, né, como articuladores, fazendo uma construção provocativa também, ou seja, questionando a própria psicanálise. Eu acho que é muito importante isso. Sim. Eu acho que só a psicanálise dogmática não aceita ser problematizada. Eu acho que avançamos muito em se questionando, debatendo, problematizando, Sim. né, a psicanálise. E nós temos justamente um trajeto, né, de Freud para Lacan, que não é linear, claro, mas é um trajeto em si, né? A questão do lugar do pai nas estruturas familiares, sociais, políticas, né?
Freud começa, né, enquanto sujeito moderno, como um substancialista, né? Freud é um substancialista a priori em si. Então ele fala de um pai, ele fala de um líder, ele fala de uma substância que exerça uma função, né? Tanto que o seu trajeto sobre o pai, eu gosto muito de lembrar isso, né? Freud vai trazer totem tabu, depois ele vai trazer um substituto paterno na psicologia das massas, né? E na posição de liderança. Depois ele vai falar sobre o pai, novamente, em Moisés, monoteísmo, né? No eu e no isso, né? Há uma nota de rodapé muito importante, né? Porque quando ele fala da identificação com o pai, ele, em uma nota de rodapé, ele deixa muito claro que aqui nós estamos falando em alguém que exerça essa função. Acho que é um ponto muito importante no trabalho, que vai quebrando esse substancialismo inicial, né, de Freud, ou seja, não é mais um homem, não é mais uma mulher, senão uma função. Uma função. Né? A função da introjeção da lei, né? A função desse primeiro impedimento, né? Dessa primeira lei, desse primeiro atravessamento de um indivíduo que busca o seu gozo total, né? Que busca o seu objeto de completude e no meio do caminho é impedido, né? Isso que nós vamos chamar de castração. Né? A castração, não como um corte anatômico, né? Numa anatomia masculina ou feminina, mas sim uma proibição simbólica. Né? Não pode tudo, não pode voltar a ser o primeiro objeto, né? Aquele objeto A, porque esse objeto já está perdido para sempre. Né? Não pode gozar de uma totalidade, porque isso já há um impedimento desde a horda primeva. Né? Lacan, em contraposição, né, nesse avanço que vai trabalhar a partir de suas influências, eu acho que é muito importante. Não existe também o conceito de significante, né, sem entender Ferdinand de Saussure na sua linguística, sem entender o estruturalismo de Lévi-Strauss, né, que vai potencializar essa visão, o que é um significante, porque agora não está mais falando sobre o pai, a mãe, senão significante paterno, significante materno, né? E essa função que não é uma pessoa, né? Essa função paterna a gente vê muito em nossa contemporaneidade, exercido por outras pessoas, por outra mulher, por um avô, pelo trabalho, né? O trabalho é o que impede esse bebê, essa criança de ser um com o outro novamente, né? Mas isso nos levanta, acho que é a primeira questão, né? A psicanálise ainda se sustenta, ainda repete, isso a gente vai começar a pensar, essa primazia, né, do falo, essa primazia desse papel, dessa função, que é uma função paterna, independente se é um homem ou se é uma mulher em si. Né? E é isso que a gente vai começar a debater, né? A gente vai começar a construir, eu vou trazer algumas coisas aí, a gente vai trabalhando, porque quando a gente está falando do patriarcado, e aí sim, eu acho que foi muito pertinente, né, trazer o dicionário, né? A gente está falando justamente de uma autoridade, né? Um privilégio, né? Do pai, né? Aparece como uma autoridade do pai, não como o genitor, né? Não como uma filiação biológica, né? Mas como um homem que deteria, né? Ordenaria as relações de poder e de gozo, né? Em uma coletividade. E isso nos remete justamente à horda primeva. Né? A primeira visão desse macho que detém o monopólio do gozo, desse macho que não tem nenhuma proibição em si, ou seja, ele goza, né, pela sua potência, ele goza por sua força física, e isso é o que reprime, isso é que oprime os outros membros da horda, porque a gente precisa lembrar
que a horda primeva não é uma família, não é uma sociedade, não é uma coletividade, senão é a visão de um macho soberano mais forte e um bando de iguais. É uma relação de poder. Né? É uma relação de poder, né? É uma relação de dominação. Né? E a gente tem a primeira visão, né, de uma revolução, de um poder democrático em si, na qual essa horda se reúne, esses membros se reconhecem como iguais, e olha que interessante, né? Na horda se reconhece como iguais em relação ao nosso pai, que agora, né, também é o nosso inimigo. A primeira relação de identificação é sobre o ódio. Eu não me reconheço como irmãos, não porque a gente ama, porque a gente quer destruir o mesmo macho em si. Né? Ou seja, o ódio, a gente precisa lembrar que a gente fala isso repetidamente e a gente não entende muito bem onde sai isso, porque são frases que o ódio é irmão mais velho. Né? O ódio vem antes. Do amor. O amor, né, desde Freud, se apresenta como uma resposta, né, ao ódio primordial, que gera essa ambivalência de sentimentos, essa culpa, essa reparação, que está na horda primeva, como está em toda a narrativa de um complexo edípico. Né? E olha que interessante, né? Assim, quando esses membros da horda se reunindo, eles confabulam esse assassinato do pai, tem um pai ali substancial. A gente precisa lembrar que é um mito, né? A gente está falando do humano antes, da cultura, mas é um mito científico, ou seja, é um mito que Freud bebe da biologia, da antropologia, da sociologia, bebe de Darwin, de Kramer, de vários outros autores, e que pressupõe, né, que essa transição da natureza para a cultura, porque a gente está falando sobre isso, né, a transição da natureza para a cultura, para Freud, a cultura é a negação da natureza, né, mas sempre tensa, sempre incompleta, sempre latente, né, a natureza sempre, né, fazendo a questão, né, a partir das pulsões, de novas representações, etc. Mas a partir desse assassinato, né, da horda, ou seja, a gente começa a fazer essa transição para uma cultura, né, que institui primeiro uma série de renúncias, né, renúncias instintuais, renúncias pulsionais, né, não pode tudo, né, e aí a gente entende Freud como esse avesso nietzschiano, né. Nietzsche... Começam as interdições, isso, né? porque se Nietzsche pressupõe, né, que se Deus está morto, tudo é permitido, para Freud é justamente o contrário. É justamente porque o pai está morto que nem tudo pode mais, porque isso era privilégio do pai. Né? Então, para viver em sociedade, né, para a gente não se assassinar, não se destruir, a gente institui renúncias pulsionais, renúncias totêmicas em si. Né? Não pode tudo. Coisas que o humano, olha que interessante, biologicamente não teria nenhum impedimento de realizar. Né? E a gente tem 3 pilares importantes, né, na construção da civilização: a renúncia ao canibalismo, ao incesto e ao homicídio. Não há impedimento biológico algum no humano. O impedimento é moral. E que já é, né, tão tabu que a gente não consegue nem pensar sobre isso. Né? Salvo momentos trágicos. Né? Salvo momentos, né, o nosso avião cai na Cordilheira dos Andes, etc. Né? Onde a gente coloca a moral em questão, né, versus a sobrevivência. Só que aí quando a tragédia se apresenta, né? Só que seria já um outro debate aí. Mas olha que interessante, né? Essa renúncia, né, que pressupõe a origem, o embrião da sociedade, ou seja, eu não posso tudo, e isso se manifesta, inclusive, no que nós chamamos hoje de Estado Democrático de Direito, ou seja, eu não posso tudo para que você possa algo também, eu posso algo para que você possa algo. Ele só é possível a partir desse crime inicial e da instituição daquilo que nós vamos chamar de totem.
né? Desse primeiro simbolismo, dessa primeira manifestação, né? De culto, de lembrança àquele pai assassinado, né? O totemismo é uma imagem, né? O totemismo é uma ideia, tanto é que Freud vai colocar justamente o totemismo como um embrião das religiões, né? Essa ideia de que havia um grande pai que foi morto, era o pai que nos protegia, né? E que a gente precisa lembrá-lo, porque ele agora vive como ideia. Olha que interessante. Pai morto vira totem. Pai morto fica mais forte, vira uma ideia dominante. Ou seja, o pai agora vive enquanto totemismo e nos lembra, né, de que havia um não castrado. Mas agora eu já me vejo como castrado, né, em si. Né? E essa é a lógica do neurótico. Né? Qual que é a lógica desse neurótico sobre a castração? Eu sou castrado, mas eu imagino que alguém não seja. Né? Por isso eu instituo no líder, né? Na relação amorosa, no líder político, religioso, alguém que seja um não castrado em si. Né? Essa é uma lógica, principalmente da neurose obsessiva. A neurose histérica, eu gosto muito de lembrar isso, já teria um outro funcionamento em si. Né? Neurose histérica assume, eu sou castrado, mas o outro também não é isso tudo. Então coloque de tudo. Vou pôr esse outra prova. Mas isso é bacana, lembrar todo esse trajeto da histeria na psicanálise. Eu tenho falado isso com os alunos, né? Porque a histeria começa, né, de uma possessão demoníaca, passa por uma patologia, se cristaliza em um rótulo, né, um rótulo pejorativo, né, a mulher como histérica, louca, etc. E a gente vê hoje, na saída, na nossa contemporaneidade, né, a posição neurótica histérica como uma saída até mais emancipatória. Ou seja, como algo bem visto em si. Né? A saída pelo feminino. Acho que é bacana guardar isso. Que eu gostaria de voltar nisso, nisso depois. Mas há uma estrutura patriarcal em Freud, né, que zela, né, como uma primeira marca dessa primazia do falo. Né? Quem é o detentor do falo? E a gente está falando simbolicamente. Quem é essa posição de um não castrado que vai ordenar, né, essa coletividade em si? Né? E olha que interessante, né? Porque esse pai, ele era o que detinha o gozo total. Né? E eu agora, como castrado, eu não posso mais. Não posso mais ter esse gozo total, mas eu acredito que alguém tenha. Né? E olha como o neurótico facilmente vai se alienar a um discurso, né, daquele que se mostra, daquele que se coloca numa posição de não castrado. Né? E muitas vezes discursos perversos, como a gente vê aí. Né? O perverso vai se colocando isso, de uma forma... Por quê? Porque remete... Olha que interessante isso. Porque remete em mim, né, uma esperança, uma nostalgia, né? Eu coloco isso como uma posição melancólica da sociedade, de que aquele pai retorne. Aquele pai, o não castrado, retorne. Porque quando ele retorna, ele me autoriza a ter acesso, né, ao gozo total. É uma promessa de gozo. Mas aí, por exemplo, você vê isso como a imagem de um salvador? Como... Não estou falando nem um salvador do ponto de vista... Se a gente pensa o salvar da civilização, salvar da cultura, talvez. Mas não salvador do ponto de vista... do ponto de vista religioso, dessas... Sim. Mas o salvador do ponto de vista o seguinte: agora aparece um grande pai da horda que diz que eu posso. Eu posso bater na minha esposa. Né? Eu posso destruir o outro enquanto alteridade, enquanto diferença. Né? O poder é uma promessa de gozo em si. Né? Então, nós estamos vendo cada vez mais na política saídas perversas de neuróticos, né, que vivem sob essa aura de uma promessa de um gozo total, que já está perdido em si.
Por isso que eu sempre digo que o neurótico também é capaz de grandes perversões quando alienado, né, em um discurso perverso. Não é só o perverso que faz perversões em si, né? Mas olha que interessante. Essa estrutura em Freud, a estrutura da horda, ela é replicada. Essa estrutura, né, da primazia do falo, da relação com o poder, do patriarcado em si, ela é replicada de tempos em tempos. Né? Isso na filosofia, né, na filosofia política, a gente chama de um processo de secularização. O que é secularização? Senão a replicação de uma estrutura social de eras em eras. Isso é literal em Freud. Claro, Freud não usa o termo secularização. Mas o que o Freud vai falar, por exemplo, na psicologia das massas? Freud é literal nisso. Né? O que ele diz? A massa é a tentativa de reviver a horda. Olha que importante essa afirmação, porque a massa, né, transforma, mas replica a estrutura da horda. Só que agora não é mais o pai da horda, é o líder das massas. Sim. Né? O líder é o substituto paterno em Freud, aquele que vai ocupar o lugar de não castrado em si. E olha como isso se aproxima. Tem um autor da filosofia política que eu trabalho, questiono, debato com ele, que eu acho interessante. É um alemão chamado Carl Schmitt. Né? Eu acho que vale a pena essa nota. Ele é um católico apostólico romano, né? E Freud um judeu ateu. E olha que interessante. Carl Schmitt, né? Que foi, inclusive, jurisconsulto hitlerista, né? Ele escreve um livro chamado Teologia Política. Teologia Política. E a tese dele é que todos os conceitos políticos são conceitos teológicos secularizados. Né? O que isso quer dizer? Quando a gente está falando conceitos teológicos, eu não estou falando como as religiões de agora. A gente está falando do totemismo. Né? O totemismo, ou seja, essa ideia de um grande pai, né, mais poderoso, não castrado, aquele que pode tudo, aquele que tinha um gozo, né, precisa ser cultuado. A gente se ordena em torno dessa ideia. E essa ideia é replicada da ideia teológica para a ideia política, nos líderes políticos, nos discursos políticos, etc. Né? Freud, essa é uma tese minha, isso foi publicado no ano passado na revista Modernos e Contemporâneos, da Unicamp. Freud escreve uma teologia política. Só que ele não fala de Deus. Então a gente não está falando de Deus. Freud está falando de uma estrutura social, de uma ordenação social que é replicada, que parte de um grande pai que é assassinado, né, que gera esse remorso, essa culpa, né, que faz essa ambivalência de sentimentos, né, que faz repousar sobre nós uma culpa de um pecado original, ou seja, de um assassinato original, nós matamos, que a gente precisa lembrar a todo momento. Né? É uma teologia política sem necessariamente falar de Deus, mas tem um grande pai ali. Né? E olha como, né, dois, entre aspas, seriam inimigos, né, falam de algo muito, muito semelhante. Né? Mas é o que Freud tinha em mãos, gente. Eu acho que é muito importante isso quando eu falo muito para colegas psicanalistas, né? Quando é problematizador, às vezes é provocativo, isso não denigre nada a história, a construção. Era o que Freud tinha em mão para poder trabalhar. Né? A gente tem uma marcação histórica. É uma marcação histórica em si. Né? Isso é um ponto importante. E a gente vai entendendo que nessas eras, né, sobre essa identidade do masculino, repousa, olha como isso ainda é latente, repousa uma fantasia, né, de dominação, repousa uma herança de uma ideia já perdida, já renunciada, de uma natureza impetuosa.
né? De uma natureza da primazia do masculino, do falo, do homem, etc., né? Que mantém também essa ideia de um desejo impetuoso, né? Viril, na qual a mulher, né, precisa se defender ou ela se torna um objeto de satisfação. Mas o que eu quero salientar é como essa fantasia é primitiva. Como essa fantasia é pré-totêmica. Eu chamo isso de um ranço pré-totêmico. Ou seja, algo que a gente já devia ter deixado ali, né? Nós não estamos mais num estado de natureza em si. Nós renunciamos a ele para essa entrada na civilização. E quando a gente vê cada vez mais discursos assim, quando a gente ouve cada vez mais atos assim, a gente vê muito claramente certos retrocessos, né? Certos passos para trás, ou seja, uma barbárie que ainda se manifesta nessa visão do homem que é hostil e da mulher que tem que se proteger, né? Há um tempo atrás, tinha um colega meu, né, nessas mídias sociais, que ele postou o seguinte: segurem as suas filhas porque o meu filho nasceu. Né? Olha como que isso é bárbaro. Como se fala isso? Né? Olha como que isso é violento. Não são elas que têm que proteger. Você que tem que colocar o seu filho num processo civilizatório. Não entendeu ainda isso. Não entendeu ainda isso. Né? Que a gente tem toda uma influência da cultura aí, né? E era isso que eu queria começar a te perguntar agora. Qual a influência da cultura do patriarcado no fortalecimento do machismo estrutural e nessa construção, justamente, do ser homem e do ser mulher? Sim, eu acho que a cultura é esse meio na qual se replica isso, né? Essa primeira marca, né? Principalmente a partir da leitura que nós estamos fazendo de Freud, ela é replicada na cultura. O que nós estamos pensando da cultura, se não esse conjunto de saberes, de valores, de conhecimentos, de produções artísticas, de rituais, né? Que são passados de geração para geração através de uma linguagem. Ou seja, só existe machismo e ele é estrutural, e porque ele é estrutural significa que ele é replicado como uma estrutura, né? como uma impressão, é porque tem uma cultura, né, que propaga isso, que replica isso. Né? E, por vezes, né, em formas sutis, por vezes em formas diretas. Né? O machismo não está só nessa fala direta que reduz a mulher ao objeto de prazer do homem, né? Que minoriza o desejo, que mortifica o desejo, como já falei em outras lives, mas eu posso repetir isso. Né? Ela está em pequenos detalhes também, né? Que muitas vezes a gente não percebe. Né? Ela está na separação lá na hora de lavar a louça, né? Do filho que não pode lavar a louça, a filha que lava a louça. Né? Isso já mostra um machismo estrutural, só que isso é sutil, é quase que imperceptível, porque a gente já replica, já está na cultura, a gente nem percebe que faz isso. Por isso é estrutural isso. Né? E essa construção, né, eu queria mostrar esse ponto, né, dessa transição da cultura, dessa replicação da cultura, porque esse patriarcado ele vai ter origem nesse totemismo. O patriarcado tem origem no totemismo, né, nessa visão de Freud, que se potencializa, e aí é uma outra leitura importante que eu gostaria de trazer, que se potencializa numa nova estrutura, né, a gente está falando muito tempo atrás, que nós vamos atribuir como monoteísmo. O monoteísmo é a reivindicação totêmica do poder do pai. Né? Se a gente pensa, né, não estou falando que não tinha machismo antes, tá? Por favor, gente. Né? Se a gente pensa em estruturas politeístas, e eu nem estou pregando a volta do politeísmo, porque isso não existe, tá? A nossa estrutura psíquica já é monoteísta, a neurose já é monoteísta em si. Né? Então não é só uma leitura crítica histórica em cima disso. Se a gente pensa, por exemplo, no politeísmo, há uma divisão de poderes.
né? Não há um Deus privilegiado. Nem Zeus podia tudo, gente. Nem Zeus tinha todos os gozos. Até Zeus era limitado. Por exemplo, Zeus não conseguia cuidar do destino, mudar destino. Zeus não conseguia destruir alguns lá que outros deuses protegiam. Ou seja, uma divisão de poderes. E quando a gente pensa em divisão de poderes, a gente pensa em deuses e deusas. Sim. Se a gente pensa em estruturas sociais politeístas, religiões politeístas, cultos, né, de deuses e de deusas. Na estrutura em si, humanizada, uma divisão de tarefas. Né? E saiu até recentemente, né, um novo, até para quebrar essa fantasia da natureza em si, saiu recentemente uma revista internacional que as mulheres, né, primitivas também caçavam. Não era aquela ideia da mulher que ficava, né? Tá provado. Esperando a caça chegar, né? Isso, a coisa do doméstico, etc. Quebra, inclusive, com essa fantasia em si. Se a gente pensa as estruturas... Eu tenho trabalhado um pouco cultura celta, por exemplo, né? A divisão de tarefas importantes em várias culturas politeístas, né? Poderes também às mulheres. Claro que não é o ideal, mas o que acontece? O monoteísmo, né, destrói essa ideia, né, rompe com essa ideia de uma divisão, pressupondo que haja uma potência única, dotada de todas as coisas, onipresente, onisciente, que a gente nem acessa direto, senão uma relação de representatividade. Sempre tem um sacerdote, sempre tem um pedágio no meio. Né? Por quê? Para reivindicar essa nostalgia dessa primazia do falo. O monoteísmo vem para reviver isso em si. Né? E olha que Deixa eu te perguntar uma coisa, aproveitando que você está entrando nisso. Você relacionaria o mito da masculinidade a uma identidade sustentada por uma fantasia de dominação e primazia do falo? Isso. Você está fazendo essa relação? Eu faço sim. Eu acho que tem essa aproximação, né? Porque a gente precisa entender algumas diferenças, né? A gente está falando do gênero, a gente está falando de identidade. No que eu estou falando aqui é de identidade, né? O masculino não é o machismo. Sim. Né? O homem não é o machismo. O machismo é uma identidade, né, construída a partir do masculino, mas também é replicada, ou seja, tem discursos de mulheres que também se propagam porque mantêm essa alienação, inclusive, em ser dominado, e isso é estruturalmente replicado. Né? Por isso, a gente precisa lembrar que o machismo não está no homem, está na cultura. Mas o machismo é uma identidade que é sustentada, né, por uma fantasia. Eu volto a lembrar. Identidades são construídas por múltiplos processos de alienação, separação e identificação. A gente não nasce com identidade, a gente constrói a identidade. E essa identidade do machismo se sustenta naquela velha história. Né? Se sustenta naquela velha história da herança da natureza, né? Da virilidade natural, que foi perdida no processo de transição. Só que eu não aceito perder aquilo. Eu não aceito a natureza, a civilização, não aceito a cultura. É mal-estar. Freud escreve um texto sobre isso. Mal-estar na civilização. Essa luta constante. O mal-estar é um sintoma do processo civilizatório. Não tem saída. Né? E eu luto contra isso. Né? Mas aí eu vou construindo essa identidade, e o outro também vai construindo em mim essa identidade de uma fantasia de dominação, na qual o homem deseja e a mulher é o objeto de desejo. Né? E isso é muito importante. Por quê? Porque o objeto não deseja, o objeto é desejado, ele precisa ser desejado. O homem deseja, a mulher é o objeto. Né? E isso se sustentou por muito tempo. Né? Por séculos e séculos, geração para geração, desde a Idade Média, desde antes, na construção do monoteísmo, etc. Né? Agora,
a partir das conquistas, das reivindicações, das lutas, né, as mulheres conquistam lugares, por mais que ainda seja pouco, por mais que ainda tenha muita coisa a lutar, mas já conquistam um lugar, uma posição de desejo. Agora a mulher deseja, pode desejar. E aí, o que acontece com essa fantasia? Porque a fantasia se sustenta, né? O homem deseja e a mulher é objeto de desejo. Agora, o homem descobre que o seu objeto também deseja. Também ele não deseja. sabe o que fazer com o desejo feminino. Esse é o grande dilema, né? Essa é a grande precarização da fantasia machista. Né? A fantasia do machismo não está à altura do desejo feminino. O desejo feminino é ameaçador à identidade do machista, porque quebra a fantasia. E aí, qual que é o ideal, qual que é o intuito, qual que é o objetivo do machismo? Mortificar o desejo feminino. Né? Vamos mortificar o desejo feminino para que a nossa fantasia continue operando. Né? Então, vamos mortificar como? Como rótulos, depreciações, exclusões, até atos diretos no corpo do outro. Olha como isso é perverso. Por isso que eu sempre digo que o machismo é uma identidade frágil e igualmente perversa. Frágil por quê? Não é frágil de força física. É frágil porque ela se quebra facilmente, ela é ameaçada facilmente. Está aí a fragilidade. E a violência é sempre a máscara mais perversa da fragilidade. Lembre-se disso. Isso serve para a criação de filho, isso serve para divisão de classes, para machismo, para homofobia. A violência mascara a fragilidade. Né? Isso é um ponto muito importante nessa construção em si. Né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Como podemos promover ou buscar deslocamentos discursivos no combate ao machismo estrutural? O que pode a psicanálise nesse sentido? O processo de desidentificação com esse tipo de discurso seria um caminho possível? Bem, possível é. Acho que o termo que você traz, Patrícia, é um termo bem interessante, né? Quando a gente fala de desidentificação, a gente precisa entender o que é essa desidentificação, né? Porque às vezes as pessoas entendem, pensam que o processo de análise é um processo de se desidentificar, né? E não existe isso, né? O processo de análise é uma quebra de identificações imaginárias, né? Mas que se mantém indicações simbólicas, porque o paciente que sai, que se desidentifica totalmente, ele não paga a última sessão. Tá ali babando, etc. Né? Ou seja, a gente está sempre nesse processo. Agora, é um processo, mas não é um processo que a gente vence com a análise. Né? Onde a psicanálise pode ajudar isso? Gente, me desculpem, em consultório não. Né? Porque o consultório é muito trabalho de formiguinha. O que eu convoco? A psicanálise precisa circular no campo da política. Na educação, na cultura. Senão, a gente vai ficar isolado. Né? O que eu tenho falado, Patrícia, desde sempre, né? A minha defesa da psicanálise para além da clínica, com o campo da ética, da estética, da política, participando em si, atuando na educação, produzindo na educação. Produzindo no campo político, porque é um trabalho muito complexo. Né? E é um trabalho muito difícil, porque, Patrícia, a gente está lidando com uma grande sedução. O discurso machista, né? Qualquer discurso perverso é um discurso muito sedutor, porque é discurso de promessa de gozo. Vale a pena a gente ler, por exemplo, um texto que eu gosto muito de Lacan, que é o Triunfo da Religião, por exemplo. Né? A psicanálise não é otimista nisso. Freud já não era otimista, Lacan, então, é um baita pessimista. Freud, no seu texto Futuro de uma Ilusão, ainda pressupõe que, no final, a ciência, ou seja, o pensamento científico, triunfaria sobre as ilusões.
Lacan falou o contrário. Falou assim, no final que vai ganhar a religião. A ciência vai perder. Por quê? Porque a ciência, e não é a ciência orgânica e tal, é o pensamento científico, né? Ela é angústia. Ela te coloca na angústia. A gente está no meio da pandemia, Patrícia. O que diz a ciência, o discurso científico? A gente não sabe o que está acontecendo. A gente está tentando anotar a placa do caminhão que atropelou a gente. A gente está testando ainda, sai, não sai, testa. 1 ano se passou. É muita angústia. Aí vem um discurso da ilusão, né, que diz assim, é uma promessa divina, a gente vai separar os que ficam, os que creem, os que não creem, quem tem fé não vai ficar. Ou discursos conspiratórios, né, porque é o chinês, etc. Isso dá sentido. A ciência, esse discurso científico, que é um discurso que se aproxima, né, isso a partir da leitura de Freud e Lacan, se aproxima do discurso analítico, ele não entrega sentido. Ele evidencia a ausência de sentido. E é justamente evidenciar a ausência de sentido que proporciona emancipação. Não tem ninguém, não tem sentido. Eu vou ter que fazer alguma coisa com isso. Já o outro discurso, né, que é o discurso do patriarcado, do machismo, do fundamentalismo, é um discurso que entrega sentido. Me alivia a angústia, mas em troca eu tenho que servir, ser obediente e temer. Esse é um ponto importante. E nessa leitura, né, eu gosto muito de articular, né, a psicanálise com outros autores, né, tem respostas interessantes também, né, positivas em outros autores. Eu gosto muito de um texto do Reich, que se chama Psicologia de Massas do Fascismo. É um texto que eu indico para todo mundo em tempos como nós. É um texto muito importante, porque o que Reich vai ligar? Ele vai ligar o patriarcado ao fascismo e os reacionários. Né? E ele liga, né, o matriarcado à revolução. Por isso é assustador. Né? O desejo feminino é ameaçador. O desejo feminino é revolucionário, porque ele está numa ordem de uma outra ética. A gente já falou, tá chovendo aqui, tá? Então tá relampagueando. É de uma ordem de uma ética. Né? O patriarcado é de uma moral de dominação. Olha que interessante. A gente está contrapondo a moral de dominação e a ética do desejo. E a ética. Né? Aí voltamos à nossa personagem, Patrícia já trabalhou bastante, Antígona em si. Né? E vem com Eva também. Né? Tem um texto aqui que eu gosto bastante, de um ao outro, né? do Lacan, o texto 16. Olha que interessante. Né? Lacan diz aqui, releia um pouquinho a Bíblia. Quem jamais diriam, leiam-na. A mulher aqui se faz causa do desejo, objeto A. É o sujeito de quem convém dizermos que, com oferta, conseguiu criar a procura. O homem nunca morderia essa história se primeiro não lhe oferecessem a maçã, ou seja, o objeto A. Né? A mulher, historicamente, é aquela que tira, né, o homem do caminho virtuoso, do caminho da natureza, do caminho do divino, isso desde Eva. Isso desde Antígona, isso desde Joana d'Arc e tantas outras da nossa história, né? Então, o que Reich, né, coloca, né? Coloca que esse trajeto, né, do patriarcado, que tem origem no totemismo, que tem um reforço no monoteísmo, ele pressupõe a repressão da sexualidade. Olha que interessante isso. A repressão da sexualidade e o monopólio do gozo para o masculino. A mulher não pode nem gozar, não pode nem desejar. Isso está na psicologia das massas de fascismo do Reich em si. Né? Tem um texto muito bacana também, que eu gosto, da Maria Rita Kell, Deslocamento do Feminino, que ela vai articular, né, essa visão ao que Freud estabelece num texto chamado Tabu de Ambivalência, que é o narcisismo das pequenas diferenças.
aquele horror, aquela ameaça à minha identidade que eu tenho, as pequenas diferenças, não é as grandes diferenças. Porque o machismo, ele não se assusta, ele não se ameaça pela mulher em si. Não é a mulher que assusta o machismo. O machismo não quer a mulher, mas quer a mulher como objeto. O que ameaça o machismo é a mulher que deseja, é a mulher que se impõe, é a mulher que se coloca, ou seja, é a mulher que se aproxima da fantasia do homem, que ele deveria ter esse monopólio. Só eu posso ter esse gozo. E aí o que acontece? Ressentimento. Ressentimento. Quero destruir o outro. Gente, pilares religiosos foram construídos em cima disso, livros foram criados, né, como esse daqui, Maleus Maleficarum, Martelo das Feiticeiras, 1484, no final dos anos 1400, justamente, né, como um manual de caça às bruxas. Mas não era bruxas, né, as senhoras em volta dos caldeirões. Era toda mulher que desejava, que era independente, que questionava, né, que se colocava próximo disso que até então era uma reivindicação do masculino. Né? Não há uma outra saída senão pelo feminino. Né? Não há uma outra saída senão, né, esse feminino fazer circular, e eu falo desse feminino que tem todos nós, né? A ânima e o ânimos junguiano, etc. Mas fazer isso circular e fazer que isso ganhe amplitude nas pequenas coisas e nas grandes. Lá no filho que pode brincar de boneca assim, que pode lavar a louça assim, até a política. Né? A política representativa, até a educação. E a educação sexual, inclusive. Né? Não naquela visão pejorativa de que vai ensinar, mas sim para entender como funciona. Para poder se proteger, inclusive. Né? Agora, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Como você pensa o lugar do corpo, se a gente pensar nos marcadores aí de classe, de raça, de gênero, nessa contraposição? Patriarcado, machismo estrutural. Uhum. Em que sentido, Patrícia? Não entendi muito bem. Como assim? Você vem trazendo muito, né, na nossa fala desde o início, eu estou te escutando muito a falar do feminino e tal, e eu estou pensando aqui também muito na violência de gênero, que foi uma coisa crescente, inclusive na pandemia, né, com as famílias em casa, com os homens em casa, né? Então, por exemplo, os corpos estiveram vulneráveis, né? Por exemplo, o seu lugar, que deveria ser um lugar para a mulher, que deveria ser um lugar seguro dentro da sua própria casa, passou a ser um adestrador, né? A partir do momento que tinha um companheiro violento e você teve que dividir um espaço com ele. Então, por exemplo, é um corpo vulnerável, né? E acaba sendo um marcador, né? De classe, de gênero. Como é que você vê isso pensando patriarcado, estrutural, a violência de gênero? Eu acho muito importante isso, né? Porque E até nas escolhas, né? Porque, sim, por exemplo, numa pandemia, né? Vamos escolher o corpo que merece viver e o que, né? Se a gente tiver que fazer uma ação, o que vai morrer, sim, né? Sim. Nas ruas, isso, né? Quem que a gente vai matar, quem que a gente vai salvar, né? Isso tem um nome muito importante que se chama necropolítica, né? A política da escolha daquele que vive e daquele que não vive. Né? A gente está até vendo isso, né? A gente já viu isso no início da pandemia, né? Discursos, inclusive, os pobres, os mais ricos, aqueles que se protegem ou não, eu penso em mim, que tem um plano de saúde, né? E o outro não. Agora vai ter essas vacinas, a gente vai ter que ver também como que vai ficar essa diferenciação, qual que é a vacina pública, qual que não é, quanto vai custar, quanto não, para não ver se só o rico vai poder comprar a melhor vacina, etc. Mas sim, isso se chama necropolítica. A questão do masculino, acho que foi muito bem lembrado, essa fantasia, esse machismo estrutural também pressupõe uma outra coisa. Né? Se o homem deseja, a mulher é o objeto de desejo, esse objeto é de uso e fruto do homem.
Ou seja, é um monopólio de usufruto do corpo do outro. Tá relampejando aqui. Nossa. É só falar de monoteísmo que já começa. O céu. Mas essa fantasia desse monopólio do uso do corpo do outro, né? Porque é um corpo sem desejo, um corpo que não pode desejar, é uma outra questão, não é sem desejo, é um corpo que eu não admito que deseje, né? Em si, que eu posso usar, né? E essa marca, né? Essa violência, né? Essa marcação no corpo pressupõe o quê? A palavra não sustenta mais essa defesa da identidade. Eu não consigo mais falar. E, Patrícia, nós estamos vivendo uma época de destituição da palavra. A palavra não se sustenta mais, não é investido mais. Né? Alguém fecha o outro no trânsito, eu saio com uma arma e dou um tiro. Não tem palavra mais mediano. Sim. Eu dou um livro, eu dou um texto de 3 páginas para o aluno, ele não quer ler, angustia. Né? Não quer escrever, não quer debater, não quer falar. A palavra está perdendo força. Isso é muito importante, porque essa mudança é pelas leis, é pela política, mas é pela palavra também. Né? A palavra pacifica a pulsão. Né? A palavra é que dá borda a esses afetos. Né? A pulsão se pacifica pela palavra. Quando a palavra cai, impera a hostilidade, vem o ato. E aí, quando essa identidade é ameaçada do machismo, eu não quero mais debater, eu não tenho nenhuma estrutura, eu não tenho base simbólica, é uma precarização simbólica. Eu não consigo mais falar sobre isso, eu preciso destruir o outro. Eu dou uma porrada no outro para lembrar aquela herança da natureza impetuosa que deveria ter sido renunciada desde a horda. Bom, a gente tem uns 5 minutinhos aí. Eu queria ver se alguém teria alguma pergunta, se alguém quer fazer algum comentário para a gente aproveitar esses 5 minutinhos. Uhum. Outra indicação interessante, os trabalhos da Judith Butler são bem bacanas, essa questão do corpo, essa questão da igualdade, o que ela está querendo dizer com igualdade, né? A igualdade não como sermos todos iguais, porque a ideia de sermos iguais também é violenta, né? A igualdade como essa afirmação da alteridade, né? Porque a igualdade não é das pessoas, a igualdade é do direito. A igualdade é da dignidade, a igualdade é do desejo. Não é que eu tenho que ser igual a você, mas os nossos direitos, os nossos acessos precisam ser iguais. Né? A fantasia de todos sermos iguais, ela tende também a violências. Né? Hitler acreditava que todo mundo tinha que ser igual, mas a partir do modelo dele. Né? Então, como eu sempre tenho dito, o nosso desafio enquanto sociedade não é sermos todos iguais, é colocarmos em igualdade de direitos e de possibilidades todas as diferenças. É a afirmação das diferenças, né? E não a negação das diferenças. Eu acho que é um trabalho muito, muito importante aí a ser... Acho que você indicou algum livro aí, estão te perguntando qual foi a indicação que você eu deu. Vários, eu passei de um ao outro, Lacan, Martelo das Feiticeiras, Necropolítica. Esse é um trabalho muito bacana, da Alessandra Martins e da Léa Silveira. Léa é uma colega também do grupo de trabalho de filosofia da psicanálise da Ampof. E tem o Freud Patriarcado também. Esse né? Que tem um trabalho lançado esse ano, muito bacana, uma coletânea, tem Pedro Ambra, tem Léa Silveira, Alessandra, uns trabalhos muito bacanas e é um trabalho crítico, acho que é muito importante, é o que eu tenho falado. Né? A psicanálise dogmática não aceita ser problematizada, né? Mas o que nós estamos pensando? Né? Responder problemas contemporâneos, avançar, e a gente não avança apenas replicando, a gente avança questionando, problematizando, né? Construindo novas coisas aí para frente.
aí da Horda tá me chamando. Está nervoso. Super obrigada. É sempre um prazer te ouvir, te escutar, aprender. É sempre uma alegria. O ano que vem, ou por aqui, ou presencial em algum momento. Estamos aí na torcida para isso. Mas queria te agradecer mais uma vez a parceria por mais um ano. Eu que agradeço essa longa parceria, a confiança, sempre uma honra, uma alegria. Eu gosto, me divirto também falando, debatendo. Que a gente tenha saúde, firmeza, e quem sabe no ano que vem a gente se vê também pessoalmente, senão a gente continua, porque o laço não precisa apenas de uma contiguidade física, né? Precisa de sentimento. Muito obrigado, um abraço. Eu que te agradeço, agradeço a todas e todos que estiveram por aqui. Vou deixar a live salva e depois vai para o nosso canal lá no YouTube. Boa noite, William. Super obrigado. Boa noite, gente. Tchau, tchau.